Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 9. E somente aquele que tem reverência se coloca de pé. Quem não tem, não adianta falar, e aí é cada um. Mas quem tem reverência à palavra do Senhor, esse se coloca de pé. Esse que pode também, não é? Às vezes tem acometido de alguma enfermidade, Deus sabe. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 9. E o dedinho lá em Números também, tá? Nós vamos ler nesse momento 9, 6. Que diz assim: tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Agora, Números 12. Números 12. Diz assim, Números 12, 14 diz assim: e disse o Senhor a Moisés: se o seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Tome o teu assento. Nós temos aqui 2 menções a respeito do cuspe. Apenas para trazer um ligeiro contexto, o cuspe, ele era, naquela época, considerado como um ato vergonhoso. Era um ato de repúdio. Era um ato desprezível. Tanto é que vocês observam que na crucificação, no caminho que Jesus ele levava a cruz, e quando ele foi a caminho do Sinédrio, era cuspido pelos guardas romanos. Todas as vezes que tinha alguma situação de vergonha, repúdio, nojo, escândalo, cuspia-se. Quando um filho fazia malcriação tal aos pais, estou falando neste contexto de Números, estou falando nessa época. Quando fazia alguma coisa aos pais, os pais, ou no caso o pai, cuspia no rosto do filho. E por 7 dias, o filho era proibido de estar na presença do pai, em uma forma de repreensão, uma maneira de correção, uma maneira de advertência ao filho. Mas isto, entendam, isto era um ápice de que a criança passava dos limites. Então o pai agia desse jeito, nesta forma de correção. Quando nós vemos isso acontecer na forma adulta, alguma das vezes, quando se percebia algum ato vergonhoso, ou algum ato de repúdio, às vezes não se cuspia na pessoa, cuspia-se no chão. Cuspia e saía. É como se aquele ato demonstrasse reprovação, vergonha, não aceitação. Era assim que era demonstrado alguma das vezes. E aqui nós temos 2 passagens a respeito do cuspe.
nós temos a repreensão que o próprio Deus fez a Miriam. Em outra, nós temos em que Jesus, ele se usa do ato de vergonha para honrar quem ele quer. Aleluia. Enquanto nós temos um mundo em que muitas das vezes nos cospe, nós temos um Deus que pega o ato da vergonha e transforma em honra na vida daquele que é humilde e é obediente na presença de Deus. E como que a gente vê isso? Foi muito doloroso eu entender uma cena em que quando o pai, ele cospe no filho, porque o filho fez de malcriação, atenção, isso acontece entre o pai e o filho, dentro de casa, e já é assim vergonhoso, já é mal. Vocês conseguem entender que quando Deus permite a lepra em Miriam, porque ela falou de Moisés, todo o arraial viu a lepra de Miriam? Não ficou algo só entre o pai e o filho. Ficou público. Ficou para todos verem. Quando eu fui entrando nessa viagem com Deus, Deus mostrou quando Ele escolhe alguém para fazer o id dEle, a vontade dEle, Deus ouve o que você não ouve. E falou tanto comigo porque muitas vezes, falo por mim, como eu me sinto só. Como eu me sinto só. E falam o que quer. Fala ali, fala aqui, fala ali, fala lá, fala. Ela, isso, ela, aquilo. É tanta criatividade para falar dela. Falam e quando não tem o que falar, inventam. E quando não tem o que inventar, pega a cena de alguém, coloca o nome dela, toca o barco, que o importante é dar ibope. Eu falava com Deus. Nós falamos aqui na quarta passada sobre a liderança de Moisés. Esse homem foi muito valente. A Bíblia fala que 600.000 homens, fora mulheres, crianças e animais, jovens. E às vezes nós estamos no meio de um povo tão pequeno e não conseguimos ter amor ao próximo. Não conseguimos ter mensagens de carinho ao próximo. Não conseguimos ter compreensão. Só queremos receber, não queremos dar nunca. Tem que me ligar, tem que me escrever, tem que saber como eu tô, tem que vir até mim, tem que fazer, tem que, mas ninguém vai fazer. Ninguém faz. Sabe o que aconteceu nesse último mês? Sabe quantas palavras eu recebi de ânimo? Nenhuma. Sabe quantas mensagens de incentivo? Nenhuma. Sabe quantas ligações eu recebi para saber se eu sobrevivi, que eu também fiquei enferma? Eu recebi 1 ou 2 mensagens. Não digo de quem, mas essa pessoa está aqui hoje. E eu falo para os irmãos, o que mudou do tempo de Miriam, Arão e Moisés para os dias de hoje? Nada. O que mudou é que hoje é mais fácil
eu fazer o bem e não faço. Mas a Bíblia fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. E o mal, como ele corre que nem pólvora, é mais fácil falar, fazer o mal, não obedecer, fazer da minha verdade absoluta, não importa o que ela pensa, importa o que eu penso. E eu falando com Deus, Deus falou comigo, não esquenta a sua cabeça. A lepra que está sobre aquele que fala da quem eu escolhi, é para todo mundo ver. E isso, o Senhor mexeu com o meu sentimento. Porque quantas vezes eu não tenho ninguém por mim? Ninguém. Mas Ele ouve. A palavra diz no livro de Números, capítulo 12, logo no primeiro versículo, observem que ele fala da mulher cuxita. Miriam e Arão falam da mulher cuxita. Observe que o 11 não está falando nada disso. Coitada dessa mulher etíope, o que ela tinha a ver com o enredo todo? Nada. E o 12 começa no 1 falando da mulher cuxita. No versículo 2 em diante, já começa a falar que toda a situação aconteceu entre Miriam e Arão porque eles não entendiam porque que Deus usava Moisés e não eles. Opa! Mulher cuxita, então, foi só um pretexto para falar da vida de quem Deus escolheu. Porque, bem da verdade, o que está mexendo com Miriam e Arão é o quanto Deus usa Moisés, não é a mulher cuxita. O quanto Deus usa você é o que provoca a sensação nas pessoas. O quanto Deus quer você na posição é o que provoca nos outros conversas descapadas, como fios pegando fogo. E aí, quando Miriam é tomada de lepra, observem uma coisa aqui. Deus ouviu. No Números 12, fala que Deus ouviu. Deus chama Arão, Miriam e Moisés para um particular, reunião. Reunião pastoral. Deus chama e Deus trata com Miriam e Arão. E Deus fala, por acaso, se tiver profeta no meio de vocês, vocês acham que eu não usaria para falar ou para, em sonho, falar com vocês? Mas com Moisés eu falo face a face, boca a boca. E já agora, Deus coloca a lepra em Miriam e alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que, por que não Arão? Porque quem incitou a conversa foi ela. Ei, Deus não tem culpado por inocente. Só que Arão, a palavra fala sobre isso. Arão, vendo a irmã tomada de lepra, Arão entra em desespero, falo eu, o desespero é meu. E ele vira para Moisés e fala, Moisés, por favor. E não fala Moisés nem pelo nome, fala meu Senhor. Agora virou Senhor. Ali atrás era aquele, agora é meu Senhor. Por quê? Porque viu que mexeu com o ungido de Deus, mexeu com Deus. Mexeu com o escolhido de Deus, mexeu com Deus. Olha aí, faz alguma coisa. Moisés, a Bíblia fala que ele era manso. Quando eu leio esse versículo nesse contexto, não é que ele era manso de fala. Ele era tão humilde. Ele era tão conformado. E ele era tão consciente de que quem colocou ele naquela posição foi Deus, que quando eu leio esse versículo, e ele era um homem tão manso, eu entendi perfeitamente. É como se Moisés fizesse assim, eu não vou fazer nada, que Deus dê conta da língua de vocês. É nessa
posição que eu me coloquei. Porque chega um tempo que a gente fala, meu Deus, a gente se dá tanto. A gente se dá tanto. A gente abre mão de tanta coisa. A gente se anula de uma maneira e fala, Deus, será que realmente esse chamado vale a pena? Só que Deus, Ele não pediu para parar, nem pediu minha opinião, nem pediu a sua opinião. Simplesmente Deus ouviu aquilo que eu não ouvi. Deus ouviu aquilo que você não ouviu. É por isso que às vezes a gente vê a vida de algumas pessoas tomada em lepra. Eu não sei você, mas já aconteceu de ver ano, sai ano, entra ano. Sai ano, entra ano. E a pessoa não vence. Não sei se vocês conhecem alguém assim, eu conheço. E não conheço um só, conheço um tanto. Que às vezes até eu me questiono e falo, meu Deus, a gente ora, a gente intercede, mas a vida da pessoa está sempre virada do avesso. A pessoa está sempre rodando e não sai do lugar. Está sempre do mesmo jeito, está sempre. E quem olha sempre, sempre, sempre. Mas você vê, mais. A pessoa nunca tem um cântico de louvor. A pessoa nunca tem um testemunho. A pessoa nunca tem uma vida legal. Você sempre chega, a pessoa está sempre no clima de derrota. A pessoa está sempre no clima de bad. Todo mundo vê. Toda a gente vê. E alguém fala assim, ué, mas não é crente? Mas Miriam também era, não? Mas o que adianta a gente pregar um Cristo e a nossa língua ser contra o chamado dos irmãos? Será que Deus realmente não ouviu? Ouviu. E Deus repreende Miriam colocando lepra. Mas Deus é tão bom que quando Moisés intercede, por que Moisés intercedeu? Porque Arão pediu. Porque Arão reconheceu. Arão fala no capítulo 12, agimos loucamente, perdoa. Às vezes a minha vida, ela só precisa que eu reconheça o quanto eu sou uma pessoa passível de melhoria. Eu tenho que ser mais humilde, reconhecer. Eu preciso de perdão. Me perdoa. Me perdoa. Me desculpa. Eu falei mal de você. Aliás, eu falo mal de você todos os dias. É porque eu não suporto ver que você tem um chamado e eu não tenho. Ui. Duro, hein? Duro, hein? É que eu não consigo ver que você tem um carro do ano. Eu não tenho não, tá, irmãos? É um exemplo. Eu vejo que você tem um carro do ano e eu não tenho. É que eu não suporto ver que você é bem sucedido e eu não sou. Tudo exemplo, tá bem, irmãos? É uma pregação aqui. Não estou falando da vida de ninguém. Graças a Deus, está todo mundo bem resolvido aqui. Até onde eu sei, está todo mundo bem resolvido. Mas vocês imaginam como isso é difícil? Ter que falar isso para que reverta a situação? Segundo Levíticos fala que quando a pessoa ela era curada da lepra, ela tinha um período de 7 dias de purificação. Agora, vem aqui comigo. Se ficou Miriam 7 dias apartada, significa que no momento que Deus colocou a lepra, no momento em que Moisés orou, ela recebeu a cura e dali 7 dias ela passou pelo período da purificação. No mesmo tempo em que Deus agiu a intercessão, por causa do perdão, reverteu o quadro e Miriam recebeu a cura. Só que os 7 dias de consequência ela tinha que passar. É, Senhor.
Eu preciso aprender a ser crente mesmo. Se Deus está abençoando a vida do meu irmão, eu tenho que colar nele, ajudar ele de verdade. Miriam e Arão estavam ali para ajudar Moisés, não era para meter o pau. Arão e Miriam estavam ali sendo os irmãos mais velhos de Moisés. Moisés, o caçulinha. Ah, por que está usando ela, que é mais nova que eu? Por que está usando ele e não está usando eu? Mas eu sou crente há 50 anos. Ele se converteu ontem. Por que ele está brilhando e eu não estou? Para disso, meu irmão. Não seja cometido de lepra, não. Porque o arraial todo vai ver. E o pior, ninguém andou enquanto essa mulher não curou. O negócio é que não fica só na pessoa. A pessoa é exposta, todo mundo vê, mas ninguém anda enquanto a bênção não se cura. Para além de atrapalhar a própria vida, atrapalha a vida de quem está querendo andar. Oh, meu Deus. Em nome de Jesus, isso tem que mudar. Pelo menos nesse grupo, eu sei que a internet, muitas pessoas são alcançadas, e essa palavra é para todos, mas para esse grupo, faça um raio-x de você hoje. Faça um raio-x de você hoje. Seja usado por Deus, mas seja usado com força. E saiba que você tem um juiz. Ele ouve as conversas que tem nas suas costas, que ninguém ouviu. Ele ouve quando alguém não está satisfeito contigo. Ele ouve. Ele ouve, ele trata e ele expõe. Aí alguém fala, mas esse não é o Deus do amor? É. Exatamente por isso. Porque ele não tem o culpado por inocente. Ele é tão amor, porque o amor verdadeiro é justo. O amor verdadeiro, ele é justiça. O verdadeiro amor não passa a mão no erro. O verdadeiro amor não aceita nada fora do lugar. Pergunta para um pai, pergunta para uma mãe, se eles alisam a cabeça de seus filhos quando seus filhos fazem alguma arte. Não alisa. Mas eles não amam? Mas é exatamente por amar que eles corrigem. É exatamente por amar, corta o telefone, corta o videogame, corta isso, corta aquilo, vê a criança chorando. Mas como dizia já o velho e bom ditado, melhor ela chorar do que eu. Hoje, nós temos que entender que todos nós temos um chamado por Deus. Se você não está satisfeito com o chamado de alguém, foque no seu. E não fale mal do outro. Cada um tem a sua cruz para levar. Cada um tem o seu dia a dia que não é fácil. Para nós vivermos uma vida cristã não é fácil. Não é fácil. Muitos optam por chutar o balde e depois ir atrás dele, pegar e começar de novo. Eu não tenho essa coragem. Eu tenho preguiça. Preguiça de chutar tudo para o alto, depois começar de novo, não dou conta. Eu não dou conta, eu nunca dei conta. Eu cheguei até aqui e agora eu vou continuar. Mas quando a gente vai olhando o que Deus faz por quem Ele ama, a gente se sente mais seguro. Eu saio desse culto hoje, na verdade, desde quando Deus falou comigo através dessa palavra, levanta teu rosto. Quem te justifica sou eu. Deus está falando para alguém aqui, levanta o teu rosto. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Pega a tua cama, anda. Faz a tua parte. Faz o que eu coloquei no teu coração. Você não deve satisfação a ninguém.
O que eu te dei é teu. E eu vou cobrar esse talento quando a gente se encontrar no dia do juízo. Eu vou cobrar esse talento multiplicado quando eu voltar. É por isso que hoje, eu vendo o cuspe de Jesus naquele cego de nascença, eu falo, esse Jesus é lindo. Porque com o mesmo cuspe que ele corrige, é o mesmo cuspe que ele liberta. O mesmo cuspe que me ensinou a ser crente, é o mesmo cuspe que me liberta. O mesmo cuspe que um dia foi para vergonha e todo mundo vê, hoje o Senhor, Ele cospe, vira lodo, Ele unge o olho, Ele devolve a visão, porque Ele é. O Deus do improvável está hoje aqui. E eu falava com Deus, se eu pudesse dar um tema para o que o Senhor me ensinou através dessa passagem, eu diria: farejadores do não. Farejadores do não. Garimpeiros do sim. Por quê? Porque Jesus encontra aquele cego de João capítulo 9, aquele cego de nascença. Ele encontra aquele cego e 3 coisas abomináveis contra a lei judaica aconteceu naquele dia. Esse Jesus está aqui para dizer para você que o que é não para você, para ele é sim. Ele pode com um cuspe resolver tua vida. Alguém vai olhar e vai dizer assim, não merece. Mas ele não está preocupado com a opinião alheia. Ele faz porque ele veio para ser justo. Ele veio para mostrar que aqueles que acham que vê, não vê nada. Isso está no 9. É só você estudar a Bíblia um cadinho. E aqueles que não vê, passa a ver. Esse Jesus está aqui hoje. Ele encontra esse rapaz, já maior de idade, num sábado. E Jesus cospe no chão. Faz lodo com o barro, mistura a saliva com o barro, faz um lodo. E a palavra diz que ele unge o olho do menino. E depois que ele unge, ele fala, vai se lavar no tanque Siloé. O depois disso foi um reboliço. E você pode ler em casa. Mas deixa eu pegar as 3 improbabilidades hoje, só para a gente ir embora e entender que se eu me comportar bem no arraial, e não for como Miriam, Jesus pode usar um cuspe hoje para mudar a minha história. Aleluia! 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 Se eu for, se eu for uma cooperadora do reino, se eu for o braço direito dela, se eu for o braço direito dele, se eu estiver junto, se eu estiver colado, vamos fazer esse evangelho, vamos fazer o arraial andar, vamos levar as tendas, vamos pregar a palavra, vamos ganhar vida, vamos adorar, vamos congregar, vamos estar junto. Não é por causa dela, mas é por causa do Espírito que tem nela. É por causa do Espírito que tem nele. É por causa do Espírito que está dentro de você. É um espírito de poder, de ousadia, que Deus colocou dizendo, vai e fazei discípulos. Vai por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Vai! Ah, se eu me comportar nesse arraial e não agir que nem Miriam, falando da unção de ninguém, o arraial vai andar. E aí? E aí naquele dia era um sábado. Sábado não podia fazer nada. Quem é esse cara que está curando no sábado?
Segundo a lei judaica, só podia fazer alguma intervenção de saúde caso a vida de alguém estivesse entre a vida e a morte. Aí podia fazer alguma coisa. Caso contrário, não podia fazer nada no sábado. Era um sábado e Jesus faz 3 coisas que era proibido. Primeiro, sábado Jesus não podia fazer nada. Começou errando. Hoje é sábado, hein? Até meia-noite hoje é sábado, hein? Até meia-noite alguma coisa pode acontecer nessa casa, na sua vida, na sua história. Hoje, até 11h59, eu sei que alguma coisa pode acontecer. Primeiro, improbabilidade, não era o dia de ser abençoado. Oh, que pena. Eu não sigo as probabilidades humanas, eu vivo o improvável de Jesus Cristo. Começa por aí. Acontece que eu estava no dia certo, na hora certa, no momento exato em que ele estava. Se você está sentindo ele aqui, quem sabe você chegou no dia certo. É o sábado certo. Olha que nunca tem culto no sábado, mas hoje é sábado e hoje tem culto. Quem sabe ele está no arraial. Quem sabe ele está na casa. Aleluia. Era sábado. Aleluia. Hoje a minha história pode mudar aqui. Por quê? Porque era proibido fazer mistura. Oh, meu Deus, era proibido fazer mistura. Era proibido fazer mistura. Olha, dizia assim, uma das leis que contemplava o sábado. Era possível você colocar água à comida dos animais, mas não pode misturar. Não podia fazer mistura. Significa que a saliva, ao cair no chão, não podia misturar o barro com a saliva, senão virava um lodo. Mas Jesus fez mistura. Jesus, ele gospe no chão, porque a única forma de provar que a mistura que ele faz dá certo e o homem não pode impedir, é hoje pegando aquilo que era vergonha e repreensão, ele pega agora algo, ele mistura. E aí alguém fala assim, ele misturou. Não podia ter misturado. Misturou? Jesus, ele mistura glória com aleluia. Ele mistura humildade com sinceridade. Jesus mistura um coração contrito com um coração alegre. Jesus mistura aquilo que é santo com aquele que está disponível. Jesus mistura a presença dele com aqueles que querem festejar com ele. Ele mistura. Agora, se tem fariseu, se tem judeu, só de braço cruzado, sabendo se a gente vai misturar de tanto que pula, e tanto que desce, tanto que sobe, tanto que grita, tanto que isso, tanto que aquilo. Alguém está olhando com os olhos de coruja e eu estou dizendo, você vai ficar aí no seu não, mas eu estou indo a garimpar meu sim. Eu estou indo garimpar meu sim, porque Jesus, ele faz a mistura e não podia misturar. E conforme a lei do sábado também não podia ungir. Nada que fosse atípico do normal. Por que é tão usado essa parte de ungir? Untou. Jesus pega o lodo. Jesus simplesmente podia falar para o menino. Pega isso aí, menino. Passa no zóio. Passa aí que vai dar tudo certo. Jesus podia? Podia. Mas ele mesmo untou, ele mesmo ungiu os olhos do menino. Mas não podia ungir. Segundo a tradição, eles usavam o vinagre para dor de dente. Se não fosse sábado, uma pessoa qualquer com dor de dente, ela podia pegar o vinagre e fazer bochecho, mas o bochecho é como untar os dentes. Então, não. Se a pessoa tivesse dor de dente no sábado, ela podia beber o vinagre com as refeições. Bochecho, não. Mas o meu Jesus, que ele pode fazer tudo no meio da improbabilidade, ele é o provável. Ele unge o olho do menino porque ele é o próprio improvável na minha vida e na sua vida. O mundo
diz que no sábado você não pode ter cura. Jesus está dizendo, mas eu estou aqui e eu quebro o protocolo. A medicina podia ter curado aquele menino, não era de nascença. Quando agora eles perguntam para Jesus, será porventura que esse menino ele é cego de nascença por causa da maldição de hereditariedade do seu pai ou da sua mãe? E Jesus fala, nenhuma coisa e nem outra. Ele está assim porque o que vai acontecer com ele era para glorificar o nome do meu Pai. Às vezes o que está passando na sua vida não é culpa de A, não é culpa de B, mas o que Deus vai fazer na tua vida é para glorificar o nome dele, porque a medicina ela explica, mas ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus. Se você hoje chegou até aqui, eu estou te convidando hoje a pôr a casa em ordem. Deixa pra lá essa história de tocar na unção de qualquer um. Se santifica. Porque o próximo guspe que vai vir, esse é para te abençoar. E só vai receber quem se posicionar. Porque esse Jesus que está aqui, ele muda a história daquele rapaz. A palavra fala que os homens indagaram, perguntaram para ele, quem é este que te curou? E ele diz, eu não sei, mas ele me curou. Eu acho que é um profeta, ele fala. E os judeus ainda queriam achar ali uma ocasião para talvez prender Jesus, ou chamam os pais do rapaz. E os pais do rapaz, com medo de ser expulso da sinagoga, eles falam assim, os pais, ele já é de maior. Pergunte para ele e ele mesmo vai dizer quem fez. E eles voltam e perguntam para o menino. Afinal, quem foi que fez? E o menino fala, eu já tenho dito quem foi que fez. Vocês não queriam ouvir. E esse meu Jesus, quando vê que ele é expulso, o Senhor Jesus vai ter com ele. Porque Jesus também viu que ele foi expulso. Oh, meu Deus, você não entendeu, não. A tua fé, o teu jeito de agir, a tua posição, a tua forma de glorificar a Deus vai mexer com o ego de tanta gente. Se prepare para a rodinha diminuir. Se prepare para restringir a mesa. Se prepare para menos amigos. Se prepare para menos conversas. Se prepare para redução. Porque só Jesus fica com os excluídos. E aí? E aí? Aí não fica legal, porque eu gosto tanto de camaradagem, tapinha nas costas, eu gosto tanto de estar no meio da galera, eu gosto tanto de estar no meio de toda a gente. Hoje eu estou escolhendo só Jesus. Hoje, se eu for excluída, do céu ninguém me tira. Eu não sei você. Mas tem um Jesus que muda a história para quem tem um coração puro. Para quem tem um coração humilde. Para quem tem um coração quebrantado. Para quem tem um coração virado para o Evangelho. Nos 180 graus. Existe um Jesus hoje que está aqui no improvável na vida de alguém. Para dizer para alguém aqui. Saia da vida de Miriam. E venha para a vida do cego de nascença, que aonde ele estava, ele não enxergava, mas ele teve cura. Ele foi expulso, mas eu acatei ele, eu colhi. Ele foi questionado, mas eu justifiquei. Ele foi interrogado, mas eu sou a resposta. Existe um Jesus hoje aqui, para dizer para alguém, conserta a tua vida, que eu te justifico. Conserta a tua vida. Se posiciona como homem e mulher de Deus, que eu te justifico. Não busque nas improbabilidades o resto da sua vida passar penando.
Jesus, ele muda história para quem tem um encontro de verdade. Se tem alguém aqui em nosso meio que ponderou por algum momento na sua cabeça, será que eu estou na posição de Miriam? Ou será que eu estou na posição do cego de nascença? O cuspe vai acontecer. Diz lá, vai ser para lepra ou vai ser para cura? O cuspe vai acontecer. Vai ser para lepra ou vai ser para cura? Eu estou aqui, Senhor, disponível. E vamos continuar. E vamos continuar. Não é para julgar, não é para apontar. Eu estou aqui para somar. Você está aqui para somar, vamos somar junto. Vamos fazer o ID. Vamos crescer, vamos avançar. Com microfone, sem microfone, com oportunidade, sem oportunidade. Quem tem que ver, vê. E se eu estou fazendo para Deus, eu não preciso estar em lugar de destaque. Aonde eu estiver, Ele vai ver. O que você faz no oculto, Ele vê. O que você faz no explícito, Ele também vê. Para quem você quer mostrar suas obras? Para Deus ou para o homem? Se una com quem é mais crente que você. Ajude. Pega na mão. Avança. Vai. Faz um ano de 2024 diferente. No teu ministério. No teu ministério. Eu não tenho ministério. Tem. Todos nós fomos chamados para algo. Ainda que seja um coração bondoso, como disse a Tarciana, ainda que seja para louvar, como a Rebeca, ainda que seja para ministrar, como o pastor Hélio, todos nós temos um chamado que tem o DNA de Jesus Cristo. Qual é o seu? E o meu não é nenhum. Então ajude quem tem até que você descubra o seu, mas ajude. Ajude! 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 Não se omita! Não sai de cena! Não dê desculpa! Eu não estou fazendo porque... Vai! Avança! O céu é tomado à força! Faz a sua parte! Seja crente! Anda! Mas eu vou me machucar! Se Jesus não foi machucado, alguém aqui esqueceu de ler a Bíblia. Lidar com pessoas machuca, meus irmãos. Lidar com gente machuca. Mas a obra-prima são as pessoas. Foi por pessoas que ele morreu. Não foi por objeto. Jesus não morreu por gado. Jesus não morreu por cadeira. Jesus não morreu por paredes de concreto. Ele morreu por pessoas, e as mesmas que disseram Hosana, disseram crucifica, e ele morreu na mesma. E hoje nós queremos fazer justiça com as nossas mãos. Por que isso? Por que aquilo? Quem tem que ouvir, ouviu. Seja como Moisés, manso. Não fala nada. Não vai tirar satisfação, não vai atrás, não briga, não. Se foi sem intenção, o próprio Deus resolve. E se foi com intenção, Ele trata. Uma coisa é ser resolvida, outra coisa é ser tratado. Que posição que hoje nós estamos? Que posição que você está?